Nos anais da história antiga e nos textos sagrados, poucas narrativas carregam tanto peso e mistério quanto a de Sodoma e Gomorra. Cidades lendárias, envoltas em prosperidade e, paradoxalmente, em uma destruição cataclísmica. Mas o que realmente aconteceu? Por que essas cidades tão proeminentes desapareceram sob o fogo e o enxofre? Hoje vamos desvendar as camadas dessa história, explorando o contexto, os pecados e as lições que ecoam até nossos dias. Localizadas na planície do Jordão, ao sul do que hoje conhecemos como Mar Morto, Sodoma e Gomorra eram cidades de notável fertilidade e riqueza. Gênesis 13, 10, 11 descreve a região como bem regada por toda parte como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Essa abundância natural, provavelmente decorrente de recursos hídricos e talvez depósitos minerais, as tornou centros comerciais e agrícolas prósperos. Arqueólogos e historiadores debatem a localização exata, com sítios como Tal el-Hammam, no Vale do Jordão sendo um dos principais candidatos para Sodoma, e outros como Bab ed-Dra e Numeira, no sudeste do Mar Morto, considerados cidades da planície. Essas áreas mostram evidências de assentamentos densos e um período de grande florescimento na Idade do Bronze Média. A prosperidade, no entanto, veio acompanhada de um estilo de vida que a Bíblia descreve como problemático. Ezequiel 16, 49 e 50 nos dá uma pista crucial sobre a essência de seus pecados. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba. Fartura de pão e abastança de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca estendeu a mão ao pobre e ao necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as removi como visto. Isso nos pinta um quadro de uma sociedade opulenta, mas moralmente corrompida. Sodoma e Gomorra eram provavelmente cidades-estado, com uma hierarquia social clara. A elite vivia na abundância, desfrutando de luxo e tempo livre. Essa abastança de ociosidade, combinada com a soberba, levou à indiferença e à crueldade. O pecado de Sodoma e Gomorra não se resumia a um único ato, mas a uma falha sistêmica na justiça e na compaixão. A hospitalidade, um valor sagrado no antigo Oriente Próximo, era completamente desvirtuada. Estrangeiros e necessitados não eram bem-vindos, mas sim vulneráveis à exploração e à violência. A lei, se é que existia, servia aos poderosos, e não aos oprimidos. Embora não tenhamos detalhes exatos de seu governo, a menção de reis em Gênesis 14 sugere cidades-estado independentes, com governantes que deveriam manter a ordem e a justiça. No entanto, o relato bíblico sugere que essa ordem moral havia se desintegrado. A narrativa bíblica em Gênesis 13 nos apresenta Ló, sobrinho de Abraão, que escolhe habitar na planície do Jordão, atraído pela sua fertilidade. E Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se vai para Zoar. Gênesis 13, 10. Sua escolha o colocou no epicentro da decadência. Deus, no entanto, não age sem aviso. Antes da catástrofe, há uma tentativa de intervenção, primeiro através da intercessão de Abraão. Em Gênesis 18, vemos a profundidade da misericórdia divina. Deus revela a Abraão seus planos para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, então, intercede corajosamente, barganhando com Deus para poupar as cidades se houvesse um número mínimo de justos. Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Gênesis 18, 23, 24. Essa negociação dramática desce de 50 a apenas 10 justos. Essa passagem não é apenas sobre a justiça divina, mas sobre a paciência de Deus e a importância de um remanescente justo. A destruição não foi um ato impulsivo, mas a constatação da ausência total de retidão. Gênesis 19
descreve o clímax da iniquidade. 2 anjos chegam a Sodoma e são abrigados por Ló. Mas a cidade inteira, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, cerca a casa de Ló, exigindo que os visitantes lhes fossem entregues para propósitos violentos e perversos. Essa não foi uma ação de poucos, mas de toda a comunidade, demonstrando a profunda corrupção que permeava a sociedade. Embora a interpretação mais comum do pecado de Sodoma esteja ligada à homossexualidade violenta e coletiva, sodomia, é vital entender que no contexto bíblico mais amplo isso era uma manifestação extrema de uma falta de amor, de respeito e de justiça. É a soberba, fartura de pão e abastança de ociosidade de Ezequiel que culmina nesta brutalidade e ausência de hospitalidade. A ciência moderna também tentou lançar luz sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Embora a arqueologia não possa provar um evento bíblico milagroso, existem teorias fascinantes. Alguns pesquisadores, como o Dr. Stephen Collins, apontam para o sítio de Tal el-Hammam, que mostra evidências de uma destruição cataclísmica por um evento de alta temperatura e pressão por volta de 1650 a.C. A hipótese de um airburst cósmico, a explosão de um meteoro na atmosfera, tem sido considerada. A energia liberada seria suficiente para devastar uma área vasta, causando incêndios e ondas de choque consistentes com as descrições de fogo e enxofre, e a fumaça da fornalha que subia da terra. A Bíblia é clara sobre o juízo final. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Gênesis 19, 24, 25. Ló e sua família são instruídos a fugir sem olhar para trás. A esposa de Ló, movida pela curiosidade ou apego ao que fora perdido, olhou para trás e transformou-se em uma coluna de sal, um lembrete sombrio das consequências da desobediência e do apego ao pecado. A história de Sodoma e Gomorra transcende a ideia de um castigo por um único pecado. Ela serve como um poderoso alerta contra a arrogância, a indiferença social, a falta de hospitalidade e a crueldade. É um testemunho da seriedade com que a justiça e a compaixão são vistas nos olhos divinos. É uma narrativa que nos convida a refletir sobre a nossa própria sociedade. Cultivamos a soberba em meio à abundância? Ignoramos o clamor dos pobres e necessitados? A lição de Sodoma e Gomorra ressoa. Uma sociedade que perde sua humanidade, que se torna cega à injustiça e à dor alheia, caminha para a sua própria destruição. Que esta antiga história continue a nos desafiar a construir comunidades baseadas na compaixão, na justiça e no amor ao próximo.